É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. A gente falou ontem em relação aos processos contra o prefeito, o candidato à reeleição Marcelo Crivella, e agora também a gente vai para a esfera do ex-prefeito e candidato Eduardo Paes. É a briga eleitoral no Rio de Janeiro que vai dentro das urnas, mas também tem muitas batalhas judiciais. Boa tarde, Andreasa. Fala aí, Lacerda, Isabelle. É a dimensão policial, né, a nova realidade de uma campanha eleitoral. Tudo indica que nós teremos isso até o fim do processo. Nós temos aqui, nesse caso em questão, apresentado na reportagem do Rian, um pedido de habeas corpus na defesa de Eduardo Paes negado, né? A pretensão junto ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, segunda turma especializada, a palavra é essa, o verbo é esse, trancar um processo que está em curso, que apura irregularidades na licitação para obras do Complexo Esportivo de Deodoro, Rio 2016, Olimpíada e Paralimpíada. O prefeito Eduardo Paes se transformou em réu, virou réu nesse processo em março deste ano de 2020. A acusação de crimes, o Rian falou, é relevante, ele é acusado, ele é réu, portanto a denúncia foi aceita, mas ainda estamos em fase investigativa, acusado de crimes de fraude em licitação pública, corrupção passiva e falsidade ideológica. Essa decisão, afinal, da segunda turma especializada do TRF2, mantém a investigação na terceira vara federal criminal do Rio de Janeiro. Não conseguiu travar, interditar a investigação. Essa demanda certamente tinha a ver com preocupações em não ter prejuízos eleitorais, não foi atendido, formou-se a maioria na turma, e nós ouvimos aí uma palavra bastante dura do desembargador sobre, na sua visão, a existência de robustez de elementos. Não é só, segundo o desembargador, não é só a palavra do empreiteiro Léo Pinheiro, não haveria mais, segundo se diz, não teria como esse esquema, ainda em investigação, ter acontecido sem o conhecimento do ex-prefeito Eduardo Paes. É mais um elemento na campanha eleitoral, né? A campanha eleitoral que tem Eduardo Paes na liderança. As pesquisas lhe dão vantagem mais de metade de intenção de voto sobre Marcelo Crivella, e a expectativa dos seus adversários, que querem furar essa bolha, é de que fatos como esse sejam explorados e prejudiquem a candidatura de Eduardo Paes. Vamos ver o que diz Eduardo Paes em sua defesa. Ele tem sido, quando houve aquele episódio da busca e apreensão em sua casa, recentemente, pouco antes da campanha eleitoral começar, ele rapidamente veio a público nas redes sociais para se defender, para usar os argumentos de que era muito estranho, e não deixa de ser. Já falamos sobre isso aqui, que aquela operação acontecesse às vésperas do processo político eleitoral. Crivella também foi vítima e usou o mesmo tipo de argumento. Vamos ver como ele se manifesta diante desse caso aqui, que, vejam, não tem natureza eleitoral. Isso aqui não é um processo como aquele que ele já foi condenado, né? Não é um processo de tribunal eleitoral, é um processo do Tribunal Regional Federal julgando um habeas corpus, negando um habeas corpus, e, portanto, a investigação continua na terceira vara federal criminal, matéria criminal, Lacerda. Eu fico pensando, Andreasa, em relação às eleições, dessa briga, essa batalha judicial, o eleitor, e como ele vai definir esse voto, né? A gente tem aí a briga do Crivella, o Eduardo Paes também, e os dois estão no front da pesquisa do Ibope. Como o eleitor vai tirar essa dúvida, né? Se tornou inelegível, não consegue ou vence a eleição, mas não pode assumir, vai ter uma outra eleição, não vai ter eleição, vence o que vem atrás, enfim, o voto vai ficar branco na urna, como a gente já teve em outras eleições, em outros cargos
do político, da pessoa votar, e aí quando chega na apuração tá o voto zerado. Enfim, é uma dúvida muito grande que vai continuar aqui no Rio de Janeiro, pelo menos até a eleição, ou dependendo do caso, até depois, né, Andreasa? Eu tenho muita dúvida, Lacerda. É muito, muito improvável que tudo quanto há de investigação resulte na impugnação de uma candidatura, né? Então, todos esses que têm investigação contra si, alguns já réus, alguns mesmo já condenados, segurados em liminares, uma vez que o processo eleitoral está deflagrado, será uma surpresa muito grande se o quadro de candidatos for alterado. Acho que isso não acontecerá. Então, a avaliação do eleitor é sobre que candidatos são esses, o que pesa contra eles, como os adversários usarão esses fatos, como eles explorarão esses fatos para tentar desconstruir a sua candidatura. Veja, Lacerda, que o próprio Eduardo Paes tem uma postura muito interessante. Eu estou falando aqui em termos de estratégia eleitoral, tá? Política eleitoral, estratégia para a eleição. É uma estratégia preventiva. Ele fala, e isso tem eco, né? Porque nós tivemos a experiência recente do Wilson Witzel, desconhecido em quem se apostou, e deu no que deu, né? Voto às cegas. Eduardo Paes fala, olha, para o bem ou para o mal, você me conhece. Eu não sou surpresa, né? Os seus adversários têm que conseguir mostrar para a sociedade que, exatamente por não ser surpresa, que ele seria um mau candidato, porque poderia reproduzir situações como essa. Ele tem sido bem sucedido, no entanto, não há ninguém rebatendo esse tipo de argumento com eficiência, ele tem sido bem sucedido em se apresentar como, olha, eu sou a solução de segurança, comigo não tem surpresa. Talvez um eleitor cansado de surpresas, né, como a de Wilson Witzel, justifique as pesquisas como se apresentam hoje. Muito interessante ver, boa essa questão que você levantou, como os discursos eleitorais de todos os lados explorarão situações de cenário político-policial como esses aí. A gente pode esperar não interferência em candidaturas, essas candidaturas serão até o final, muito provável que mude, mas de que maneira se explorará novos episódios que podem acontecer, e os que já existiram, episódios de natureza policial na eleição. Vamos ver como se encaixa esse discurso, como esse fato novo será explorado e se será explorado pelos adversários. Certeza, Andreasa, que eu tenho é que quando o Botafogo pega o Lanterna, ele não vai vencer. Falei ontem aqui, viu? Rapaz, Lacerda, que coisa. Mas o goleiro foi bom, hein, Lacerda? Pelo amor de Deus, tudo, né? Tadeu. Tal do Tadeu fez defesa com a mão direita, com a mão esquerda, com o corpo, com o peito. Parece um goleiro de handball. Baita goleiro. Não vai ficar muito tempo no Goiás, não, né, Lacerda? Mas o Botafogo jogou 2 pontos fora. Né? Vitória, mas eu time 0-0. Já era. Time 10º empate no Campeonato Brasileiro. Estamos chegando na metade dele já. Até amanhã, Andreasa. Tchau, pessoal. Isabelle, um beijo, hein? Não me deu bola nenhuma hoje, hein? Amanhã eu quero mais atenção. Pois é, Andreasa, é porque hoje eu estava aqui em meio à euforia da minha filha com a chegada da minha mãe. Você não ouviu durante o comentário, não, Andreasa? Mamãe! Não ouvi. Mamãe, Isabelle, vovó, como é? enfim. A vovó chegou, revolucionou a casa, né, Isabelle? Revolucionou aqui, eu tive que dar um jeito aqui, rebolar para resolver a situação, mas deu Andreasa tudo certo. focado no comentário, não escutou nenhum mamãe! Não ouvi nada. Amanhã a gente vai a forra, hein, Isabelle? Amanhã eu gostaria de um pouco mais da sua atenção. Muito obrigado. Um beijo. Combinado. Tchau. São 5 horas e 23 minutos agora.